Olá! No Open House de hoje, nós desembarcamos em Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil, para conversar com o Thiago Cardoso. Ele é um apaixonado por automobilismo da Titanium Motors. Vamos conferir? E Open House vem ao Brasil, Balneário Camboriú, Santa Catarina, conhecida por muitos como a menina dos olhos de Santa Catarina. E aqui, na região também, podemos dizer que muitos empresários eu já tive a oportunidade de conhecer. Mas hoje, em especial, nós vamos contar a história desse blumenauense que é um apaixonado por carros e vem fazendo a diferença neste estado de Santa Catarina, principalmente aqui nessa região. Thiago, como surgiu essa paixão pelo automobilismo? Então, a paixão veio de berço, porque meu pai já trabalhava com carros e eu sempre tive o sonho de realmente fazer algo diferente, que era o quê? Era focar no carro premium, né? Onde era um mercado que quando eu comecei, há 6 anos atrás, o pessoal tinha muito preconceito. Pô, mas o carro desse valor, será que vai vender? Será que não vende, né? E o mercado mostrou, né, inclusive com a própria pandemia, que é um mercado realmente que tem que ter o respeito, porque as pessoas amam carro, elas vivem, é o sonho, né, de muita gente. Então realmente a nossa empresa hoje está posicionada como uma das melhores do Brasil. Nós chegamos aí à marca de 18 Ferraris vendidas, né? E lembrando também que tudo da forma online, né? Então a gente não tinha, que é um diferencial, né? 100% online, onde clientes fazem contratos de valor altos conosco, né? Sem ao menos nem vir conhecer. A gente tem uma infraestrutura também com caminhões próprios da empresa, onde a gente faz toda uma entrega, né? Que nem, vou te dar um exemplo, o Popoca, embaixador da nossa marca, acabou comprando uma Land Rover ontem à noite comigo. Uau. Ele falou, Thiago, eu quero que tu me entregue o carro o sábado em casa. Então isso só é possível, é lá na Bahia, né? Só é possível se você tiver o transporte próprio para poder levar o carro para o cliente. Mas, Thiago, todo esse diferencial que vocês criaram, esse atendimento personalizado, porque é um atendimento totalmente personalizado. Quando você falou a respeito do seu pai, a sua infância foi em Blumenau. Em Blumenau. Você jogou basquete também? Isso. Começou a jogar basquete em Blumenau? Em Blumenau, com 10 anos de idade, né? Então, já iniciou no basquete? Já iniciei no basquete, tive ali uma carreira de 13 anos, onde fui atleta profissional de basquete. Chegou a ser atleta profissional? Isso. Foi para São Paulo? Fui para São Paulo, né? Eu joguei em Franca, que é a capital do basquete no Brasil, né? Onde é a única cidade do Brasil que é conhecido mais o basquete do que o futebol. Não tem time de futebol lá. Então é um lugar onde o pessoal respira o basquete. Realmente foi uma experiência para mim maravilhosa. E eu sempre digo que o esporte, ele realmente faz a diferença, né? Ele muda a vida, a disciplina, sabe, você entender o jogo da vida, sabe? Que hoje é uma coisa que as pessoas tentam compreender, se ganhar, perder, lidar com as frustrações. Então o esporte, ele te dá toda essa bagagem, né? Isso é fundamental, que você falou, entender o ganhar e perder da vida. E isso leva as pessoas até mesmo a um grande conflito interno. Isso. E o esporte, quando você tem ou pratica um esporte, você entende que é o natural, e que vale realmente é competir. Agora, esse esportista, jogador de basquete, vai para São Paulo e não quis seguir carreira, o que aconteceu? Então, chegou no final, eu também estava um tempo longe da minha família, e aí eu recebi uma proposta de Blumenau. Eles estavam indo para o Campeonato Brasileiro, eles falaram, Thiago, volta para cá, a gente faz uma proposta boa e tal, eu acabei aceitando a proposta e voltei. Quando voltei, meu pai estava ali, já trabalhava com carro e tal, e eu acabei indo na direção dele. Eu falei, eu acho que eu vou encerrar minha carreira e vou focar no carro, que é uma coisa que eu realmente amo e penso que para uma trajetória de longo prazo, para mim é mais interessante. Tá, mas eu quero entender o seguinte, ali na sua adolescência, na sua fase infanto-juvenil, vamos dizer assim, era bola de basquete ou era um carro?
que você gostava de ganhar de presente? O presente era o carro, né? Com certeza. Agora, essa paixão pelos carros, como você disse, qual foi seu primeiro carro? Meu primeiro carro foi um Fusca. Gente, as pessoas têm uma paixão pelo Fusca, né? Foi o primeiro carro. Não é que era paixão, né? Mas era condição, né? O que dava pra comprar era o Fusca na época, então o Fusca era, na verdade... Porque tem colecionadores. Tem. Hoje tem um valor aí bem expressivo. Bem agregado. Hoje... E, gente, vamos lembrar também que tem uma fórmula chamada, não sei se tem no Brasil ainda, a Speed Fusca, é isso? Uma fórmula que eu lembro que há muitos anos que os Fusquinhas todos envenenados em pistas e autódromos mesmo. Quem tá me assistindo lembra disso. É verdade. Então, seu primeiro carro foi um Fusca. Foi um Fusca. E quando você comprou aquele Fusca, qual foi o sentimento que você teve? O sentimento é maravilhoso, né? Sentimento maravilhoso. Né? Não importava. Assim, como é que eu vou dizer, não tem como precificar o valor disso, né? E aquilo para mim naquela época foi uma coisa assim, nossa senhora, a gente até se emociona, né? Quando lembra de toda a trajetória que a gente comprou esse carro. Na verdade, quem fez toda a negociação para mim era meu pai, que já mexia com o carro, então meu pai que arrumou o carro para mim, que comprou o carro para mim, né? Eu ia mais ali junto com ele acabou direcionando, mas o efetivo que era meu mesmo foi esse, era um cinza. E quantos anos você ficou com esse Fusca? Fiquei com ele uns 3 anos. Enquanto você começou a andar com esse Fusca, trabalhar um pouco com seu pai também, você começou a ver os carros de marca. Isso. Ferrari, Porsche, BMW, enfim, como é que foi essa paixão pelas marcas, as grandes marcas? Não vou falar marca, vou falar motor. Vamos falar para quem entende mesmo de carro. Os motores, os cavalos, quando você acelera e que teu coração acelera junto. Quem é apaixonado por carro também está entendendo bem essa entrevista. Com certeza. Na verdade, eu sempre tive uma filosofia na minha vida, que é o quê? De vender para você o que eu compraria. Então, quando eu comecei a vender carro popular, né? E o carro popular, queira ou não queira, independente da situação financeira hoje de qualquer pessoa, você também está realizando o sonho dela. Não importa se é um carro de 50, um carro de 100, você está realizando um sonho, né? Mas eu sempre tive isso muito forte no meu coração e pedi a Deus, né? Eu sempre, tudo hoje, o meu negócio, onde eu estou aqui, se eu estou aqui contigo hoje é por causa de Deus, tá? Isso eu tenho muito forte no meu coração pelo propósito que Ele tinha na minha vida. E aí, direcionando a tua pergunta, eu tive sempre essa coisa muito forte, vender para os outros que eu venderia para mim. Mas o que eu gosto para mim? Eu gosto de Ferrari, eu gosto de Porsche, eu gosto de Camaro. Então eu falei, eu vou fazer isso, vou procurar quebrar, né, esse paradigma do mercado, porque lá em Blumenau o pessoal muito tradicional. Sim. Né, você falar naquela época lá, meu Deus, em comprar um carro de 100 mil reais, nossa, Deus, era muito dinheiro. Não dá pra gente botar dinheiro. Então, BMW, né, que você falou que você é apaixonada por BMW também, foi o primeiro carro de luxo que eu comprei, com o recurso que eu tinha, o dinheiro que eu juntei, para começar a investir. Então eu comprei um BMW 320, perfeito. Então quando a gente fala a respeito de realização de sonhos, não é o valor agregado. E eu vou dizer, eu vou mais além. Hoje tem colecionadores, gente, de carros que um Fusca vale até muito mais do que um carro de uma marca bastante conhecida. Com certeza. Esses carros ganham muito valor no mercado, né? Inclusive aqui em Balneário Camboriú, conheço vários, inclusive que tem aí um estoque aí guardado de 100 carros antigos, né? A maioria deles são Fuscas, que é realmente, como é que eu vou dizer, o grande ouro do brasileiro, né? O Fusca, ele tem essa identidade, né? Com o Fusca. E, enfim, o carro realmente, essa paixão, né? De despertar, de fazer algo diferente, e você realizar o sonho não tem preço. Agora, lá de Blumenau, com a loja do seu pai, ali você começou a crescer, ver outras marcas também, outros motores de carro. E aí, como se deu? O que aconteceu depois? Qual foi o divisor de águas ali? Então, o divisor de águas realmente que eu estava indo para esse direcionamento nos carros prêmios. Eu vi uma coisa muito forte no meu coração. E eu trabalhei nessa loja, inclusive que eu era funcionário, eu fui gerente da loja por 12 anos, né, lá em Blumenau.
E chegou um momento que eu sabia, são ciclos, né, e fases, então eu senti que naquele momento Deus estava dizendo, não, vai que agora é o teu momento, e foi. Até vou falar aqui uma coisa que é um testemunho bem bacana. Eu tinha até na época, isso foi em 2019, já vi esse lugar para alugar em Blumenau, tudo. Por quê? Porque quando você vai falar de carro premium, você fala o quê? De uma loja física, para te dar credibilidade, respeito, para você poder fazer, né, trazer o cliente. Enfim, o que aconteceu? Eu fui num culto de empresários em Blumenau, lá no hangar, tá? A gente tem esse pessoal que a gente faz esse culto de empresário lá no hangar, lá no aeroporto de Blumenau, na Flyjet. E um profeta me falou, Thiago, tudo que você está pensando, larga por terra e vai na linha do online. Continua no online, porque eu tinha começado no online, né? Comecei devagarzinho, porque estava uns 6 meses trabalhando no online. Ele falou, você acha, né, ele me deu na profecia assim, você acha que o teu motorzinho é pequeno? Não, Deus vai te mostrar que o teu motor pequeno é grande. E continua no online. E não deu outra, daí eu continuei, eu falei, desfiz tudo que eu tinha feito, contrato de aluguel e tal, voltei para o online, me preparei, porque daí na época eu já estava com assinatura digital, tudo isso que na época não tinha, antes pandemia, né? E bem depois veio a pandemia. E aí o que aconteceu na pandemia, meu Deus, agora abriu um negócio, custos altos, né? Aquele negócio todo. E eu estava com custo barato, estava preparado para atender online, estava preparado para entregar o carro na casa do cliente, onde ninguém podia sair de casa. E foi assim uma época que realmente era o que precisava quando você começa um negócio, né? Explodiu o mercado de carro premium, né? Então a gente fez muitos negócios, muita coisa boa aconteceu ali. E hoje, depois de passar desses 6 anos, agora vem a direção que eu tenho que abrir a loja física, que a gente vai inaugurar em Itapema, dia 7/6. Que bênção. Agora, Thiago, com tudo arrumado, tudo já programado, aluguel, um sonho a ser construído, Sim. Porque quando a gente começa a projetar um negócio, você vai olhar o lugar, você já começa a ver, e é bem isso, as lojas físicas para carros são muito importantes, porque Claro. o cliente ele quer entrar, ele quer entrar na concessionária, tem um dia na concessionária. Quer fazer o test drive. Quer fazer o test drive, ele tem aquele dia de ir na concessionária, a gente deve se arruma para isso. Né? Não, hoje eu vou, leva a família inteira, ou primeiro vai o marido, depois vai a esposa, leva os filhos para ver o carro também. E você ouviu uma voz de Deus, boca de Deus na terra, dizendo para ti, não, Thiago, não é esse caminho, não é essa direção, faz o online. E isso é muito importante, esse teu testemunho, porque assim como você, muitas pessoas recebem o direcionamento, a direção, a voz, mas não conseguem entender. Ou até mesmo duvidam, deve ser coisa da minha imaginação. Sim. Agora eu te pergunto, Thiago, a fé que te move, foi essa fé? Porque como você vai contar para sua esposa, para os seus pais, olha gente, eu não vou fazer físico não, vai ser online, nós vamos vender dessa forma. Como foi falar isso para as pessoas? Porque às vezes a gente recebe uma direção, mas o humano não nos permite tomar a decisão. É que assim, o que acontece? Quando eu tomei essa decisão, eu nem falei para ninguém, fiquei até guardei comigo. Falei, a gente vai continuar trabalhando dessa forma que nós estamos, né, com o direcionamento do carro premium, e vamos trabalhar forte a internet, né? Vamos trabalhar forte o Instagram, que nós temos um Instagram bem forte de vendas. Vamos direcionar nisso aí, não vamos nos movimentar para abrir espaço físico. E de prontidão, todo mundo, meu pai inclusive hoje trabalha comigo, tá? Meu pai faz parte da equipe, tá junto conosco, que legal. Né, desde o começo da empresa. A minha esposa sempre me apoiou, então, né, ela não faz o que tu achar que tem que ser feito e que é o melhor. Então, fomos para essa direção. Só que, claro, hoje você falar, né, em vender um carro, o carro mais caro que eu já vendi foi 8,5 milhões. Sem ter uma loja física é muito estranho, né? Então, tipo assim, no começo todo mundo meio que duvidava, né? Não, mas isso não vai dar certo, não tem como dar certo, né? Porque uma empresa nova, sem muito dinheiro, certo?
Então, se tu olhar a configuração do negócio, o que tinha muito forte? Tinha meu nome, realmente o meu nome, porque eu sempre, independente de condição financeira, sempre fui um cara que quem me conhece sabe, o que é certo é certo. Então, eu sempre digo, às vezes, você ter crédito vale mais do que você ter dinheiro, né? Porque então, muitas pessoas vieram junto comigo, me apoiaram, tomaram a minha dor para elas, para que o negócio acontecesse, porque não tem jeito, sozinho você não faz nada, né? Então é muita gente envolvida, muita gente na minha história que eu tenho que honrar, que são pessoas que estão no meu dia a dia, pessoas que nesse meio do caminho vieram meus sócios também em outros negócios, e a gente se abraçou. Mas e estamos juntos. Você falou uma coisa muito importante, a credibilidade. Porque já veio com a loja do seu pai. Sim. Então, querendo ou não, a semente foi plantada já com o seu pai. E hoje ele está com você. Isso aí, está conosco. É o primeiro funcionário da empresa. Que coisa mais linda. Está aí o meu pai. Né? Você foi um visionário, você enxergou aquilo que muitas pessoas até mesmo poderiam duvidar. Como você mesmo disse, são carros de alto valor. Sim. Então, como você vai atrair este cliente, né? Ainda mais hoje no universo de redes sociais, onde as pessoas realmente duvidam, mas será que é? Será que não é? Será que chega mesmo? Será que eu vou pegar esse carro? Será que eu vou fazer essa compra? E uma coisa muito interessante é que hoje na internet, muita gente me questiona isso. Pô, Thiago, mas como é que eu faço? Eu vendo carro popular, quero sair do carro popular igual você e ir para o carro premium. Né? E eu não tenho, às vezes, uma condição financeira de poder investir, que é um valor alto. Realmente, hoje, para te abrir uma loja de carro premium é um valor alto. E eu sempre digo para as pessoas uma coisa, para quem me buscou esse conselho, eu falei, usa a internet a teu favor. Por quê? Todo o cenário que eu montava na internet, fotos de carro, que inclusive era eu mesmo que lá batia, eu comprava o carro, eu batia a foto, eu vendia o carro, então fazia todo o trabalho. E você poder vender na internet, né? A gente vê os grandes nomes, às vezes, o cara tá lá na garagem de casa, né? Vamos dizer, tem foto aí, sei lá, do Google, lá, o cara começando. Então é isso. Você, hoje, com a internet, você tem esse palco aqui maravilhoso, vamos botar vamos falar que hoje estamos aqui em Balneário Camboriú. Então, quando eu vim para cá, vim forte pro litoral, e eu batia foto aqui, tipo, perto da praia, na areia. E aí, o que acontece? Essas fotos até eram diferentes. Chamava muita atenção na internet. Porque o pessoal tá acostumado a foto lá dentro da loja e tal. Aí, pô, uma foto com a praia de fundo, pô, que legal, essa foto na rua, diferente, né? Que tem muita paisagem bonita. Então isso acaba tomou até uma proporção de engajamento na internet de vir. E uma coisa muito engraçada, só que como eu mostrava toda a seriedade, entregava o carro e tal, muita gente me mandava direct e dizia, Thiago, eu tô indo aí na tua loja pra conhecer. Eu falei, não tem loja não. Eu quero ver o estoque, até era engraçado. Eu falei, mas como não tem loja, cara? Não, loja física a gente não tem. Eu montei um escritório no Riviera. Que legal. Montei um escritório no Riviera, ali a gente ficou ali no Riviera há 4 anos. Então a gente ali atendia o pessoal. Né? Eu tenho hoje 10 funcionários que estão trabalhando comigo, né? Então ali full time, que hoje esse pessoal vai migrar para o escritório lá em Itapema. Que legal. Né? E a nossa ideia lá do escritório de Itapema, realmente eu montei uma sede de administrativo para que a gente possa montar mais unidades, né? Essa é a nossa ideia agora. A próxima unidade a gente vai montar em Blumenau. E já está crescendo, está expandindo aí, daqui a pouco tem loja no Brasil inteiro, gente. Essa é a ideia. E não só no Brasil, né? Vamos mais além. Agora, Thiago, a primeira venda que você fez online, qual foi a emoção? A entrega para o cliente, como você chegou em casa, como você contou isso, porque a primeira venda a gente nunca esquece. É verdade. A primeira vez que eu vendi foi uma BMW, vendi para o cliente, e o que aconteceu na época foi uma Z4, né? Que eu acabei vendendo para o cliente, então era um carro que na época custava uns 350 mil reais, e foi uma venda totalmente online, né? Onde a gente mandou entregar o carro para o cliente, fez todo... vistoria cautelar, para ele passava toda uma segurança, porque é uma coisa que você falou e é muito verdade. Até hoje eu tive a oportunidade de abrir loja física, de expandir meu negócio, de fazer várias situações. Só que eu não fiz, porque é uma coisa que você falou no começo, meu negócio é muito artesanal, sabe? Hoje, se você comprar um carro comigo e... não, pô, Thiago, eu tô com um problema aqui no pneu do meu carro, vou dar um exemplo. Não, isso vai chegar até mim, né? Já, claro, tem alguém que faz o filtro ali, que hoje é o Felipe, que trabalha para mim, já faz toda a preparação disso, mas eu já sei. Não, mas o que você está insatisfeito? Porque o que o teu pneu é ruim? Então, é esse trabalho artesanal e que eu digo para toda a minha equipe que a gente não pode perder. Né? A gente saber realmente a dor do cliente. Não, tu tá feliz com o carro?
Tu gostou do carro? Esse carro é o carro para agora? Porque eu já tive situações de dizer para o cliente, falei, ó, o cara estava certo para comprar uma Escalade comigo de importação. Eu falei, amigo, tu tá entendendo o carro que tu estás comprando? Tá sabendo que é um carro que não vai entrar em prédio, porque é grande, a gente tem essa dificuldade, né, de entrada para. Então assim, tu às vezes vai comprar o carro, tu vai se frustrar. É um carro realmente, talvez um prédio ou outro que eu conheço, talvez que possa ter esse porte, mas é para quem tem uma casa, né? É um carro para quem tem casa ali, para te não se incomodar, né? A rotina que tu tem que ter, você vai parar, tem que estacionar no meio desse trânsito, tu tá ferrado. Então ele falou, pô, Thiago, eu tô analisando, eu acho que tu tem razão e tal, e acabei vendendo outro carro para ele. Então isso que eu digo, é um trabalho de consultoria também, né? Não é vender por vender, vou vender o carro para ti, não, eu quero entender qual a tua necessidade, por que você quer comprar esse carro, para poder te ajudar, realmente, né? E automaticamente, quando você transforma o cliente em herói, né? Tem não, realmente ele é importante para mim, não é mais um cliente, é o cliente, né? Então eu acho que isso com certeza faz toda a diferença para que a gente tenha um público bem fiel. O que o Thiago está dizendo, eu acho que eu ouvi isso da dona Cleusa, da dona da rede Sodier. Atendimento personalizado, a tomar a dor do cliente também. Em uma entrevista com ela falou justamente isso, da importância e da consciência quando você se torna grande e de entender que cada um é um indivíduo único e ele tem uma necessidade única. Então, quando você consegue entender isso, automaticamente seu negócio se torna um sucesso. Porque você faz com paixão. Você não é só vender por vender, não é abrir as portas, até mesmo para você que tem aquela lojinha, tem que abrir a porta, gente, com o coração aberto, sabe? Colocar Jesus na frente e falar assim, meu Deus, hoje esse vai ser um grande dia na minha vida. E é por aí o caminho, assim como a história do Thiago. Agora, Thiago, além do automobilismo, dessa paixão por carros, você também agora está permeando outros negócios. Sim. Agora a visão de empresário, uma visão mais macro. É que assim, hoje nós estamos aqui numa região onde a gente respira o mercado imobiliário, né? Exato. Então não tem como você não entender um pouco mais desse negócio e, enfim, fazer, né? Com que isso também vire algo de investimento e rentabilidade aqui na nossa região, que é maravilhosa, só tende a crescer ainda mais, né? Cada vez fica mais bonita, mais valorizada. Então sim, hoje eu tenho aí mais 7 negócios além do carro, né? 7 empresas que a gente toca ali junto. E tenho a empresa também da importação dos carros, que é separada também, que a gente traz os carros dos Estados Unidos. A gente traz em média mais ou menos aí por ano em torno de 25 a 30 carros, né, no ano, né, para clientes. E aí tem realmente a parte do imobiliário, eu tenho uma empresa que a gente acaba fazendo parte de permutas também de terreno, um projeto novo que acabamos fechando com o Viva Park e o Reginaldo, é a KNN Prime, que é a escola de inglês, a primeira escola de inglês Prime do Brasil. Vai ter cinema, enfim, vai ser um negócio bem bacana dentro do Viva Park em Porto Belo. Então são os projetos que a gente vai botando na esteira aí e vão acontecendo. É a visão do empresário, né? Você vai crescendo e vai expandindo. Agora, eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para o Reginaldo da KNN. Lembrando, gente, KNN agora em Orlando. Então, para você da região de Orlando, vai ter oportunidade, sim, de ter uma KNN aí pertinho de você. E o Reginaldo já passou pelo nosso programa também. Foi uma lição de vida que nós tivemos. Um grande abraço para esse grande empresário. Agora, eu te pergunto, Thiago, por exemplo, na sua visão, trabalhando hoje com importação, nós tivemos recentemente a taxação, né, que foi o governo Trump implantou ali, todos os países, aumento, o Brasil teve 10%, não saiu muito fora da régua não, mas na sua visão, você que faz essas importações, como é que você enxerga isso hoje? Para quem está nos assistindo, está no Brasil, gostaria de ter um carro, lembrando, ele entrega para qualquer lugar do Brasil, então para você que está nos assistindo,
Como é que funciona isso? Como é que você enxerga isso? E para o consumidor final, aumentou muito? Como é que ficou essa balança? Então, esse movimento do Trump, na verdade, para nós importadores de carro, não mudou. O que mudou muito foi realmente na parte do governo atual nosso, na questão de subir os tributos, né? Vamos dizer, o carro elétrico e híbrido, né, onde há um incentivo, né, para a questão do meio ambiente, enfim, tudo isso, nós tínhamos uma taxação zero, né? Você ganhava uma isenção bem boa ali do imposto, né? Então hoje ele vai voltar aí para 35%, né? Então uma alta bem grande nos carros híbridos e elétricos. Então acho que essa foi um dos maiores diferenciais, né, que aconteceu aí no mundo da importação. Os tributos, até nós estávamos conversando aqui antes, a gente quando o carro chega é pago 120%, 110% em cima do valor, né, do carro, né, que é declarado no Brasil, então é praticamente o dobro do valor do carro lá pago nos Estados Unidos. Exatamente. Mas enfim, a gente com aquele negócio, aí vem, o brasileiro é apaixonado por carro, é o preço, a gente paga, realiza sonhos e vai, e esse movimento nosso, dos empresários, de todo mundo que compra carro, que gosta de carro, não é só no carro de luxo, porque se você for pegar um carro popular no Brasil hoje de 100 mil reais, você pode botar que 60% dele é imposto, né? Então está embutido dentro de todo carro no Brasil, ele é embutido esse imposto alto. Mas vamos falar eu gosto de falar do lado bom. Vou falar do lado bom. O Brasil também é um país muito forte, muito bom, então para quem quer empreender. Que história interessante, né? Mas vamos dar uma paradinha para mostrar para você que quer investir um especialista da área, Kleber Rodrigues, no nosso quadro Dinheiro em Pauta. No Dinheiro em Pauta de hoje, vamos falar a respeito de dolarização, desmistificar este tema muito falado nos dias atuais. Para falar a respeito deste assunto, comigo, nosso consultor financeiro, Kleber Rodrigues. Tudo bem, Kleber? Fala comigo, Vanessa. Tudo bem? Como você está nesse dia? Estamos bem. Falamos hoje a respeito de dolarização. Essa palavra que vem permeando muito a cabeça de muitos empresários, principalmente brasileiros. Mas para explicar de uma forma simples, Kleber, qual é a dica que você nos dá para começarmos o nosso bate-papo? Claro, vamos lá. Primeiro, eu estou muito à vontade, né? A gente estava conversando nos bastidores que eu estou começando a aprender a fazer esse negócio, né, Vanessa? Você está muito bem, muito bem. Então eu tô começando a gostar disso. Eu nunca pensei que ia conseguir gravar um vídeo, agora eu tô conseguindo gravar, então eu tô muito feliz com isso. Virou o nosso consultor financeiro, assim, olha, é honorário agora daqui não sai mais. Mas vamos lá, vamos desmistificar quando a gente fala a respeito de dolarização, para você que ainda tem dúvidas. Exatamente. Hoje tá muito fácil, né? Muito fácil. Eu vou dizer para você uma experiência que eu tive lá em 2014, né? Quando nós queríamos criar uma estratégia de dolarização, e a gente sabe que fora do país, né? Fora do Brasil, Estados Unidos, principalmente, que é um mercado onde os brasileiros levam seu dinheiro, transformam em dólar. O que acontece? Você chega aqui nos Estados Unidos, a maioria das coisas que você tem para você investir é em risco. E aí dá um certo medo. Eu tenho medo, né? Se você falar, Kleber, você tem estratégia de investimento de risco hoje? Muito pouco. 10% daquilo que eu olho, daquilo que eu tenho, eu coloco em risco. Por quê? Porque o risco, ele do mesmo jeito que ele te traz dinheiro, ele pode te trazer perda. Né? Então, assim, existem muitas formas hoje, falando de hoje, onde você pode transformar o teu dinheiro em dólar de uma forma simples e sem correr risco. Né? Toda vez que a gente fala de dólar, Vanessa, dá a impressão que você tem que colocar milhares de dólares, não é verdade? Exatamente. Então, na verdade, hoje você pode começar com muito pouco. Né? Você pode começar com 10 dólares, com 50 dólares, com 100 dólares, com 1.000 dólares. Ou seja, existem plataformas, né, principalmente plataformas que estão no Brasil, como Banco Inter, Nubank, Nomad, várias empresas, estamos fazendo aqui marketing de graça para eles aqui, mas várias empresas onde você pode começar a dolarizar, você pode criar uma conta internacional dentro desses bancos e você começar a transferir dólar ali.
Existem alguns bancos que eles têm uma própria plataforma deles de investimento. Então, vou dar um exemplo do Nomad. Não estamos ganhando nada da Nomad aqui para falar sobre ele. Mas assim como tem Nomad, tem outros bancos também que fazem isso, não é, Kleber? Mas o interessante, eu gostaria muito de salientar isso, é que quando falamos a respeito dessa dolarização, é fundamental que você entenda que não existe a necessidade de você ter um grande patrimônio para iniciar a dolarização. Você pode abrir uma conta internacional, pode estar no Brasil, Kleber vai me corrigindo aí. Você pode estar no Brasil, você pode abrir uma conta e começar com pouco, $10, $15, e assim você vai sucessivamente aumentando o seu capital. Seria mais ou menos esse o trajeto? Exatamente. Não vou nem precisar mais de mim aqui agora, Vanessa. Você está completamente correto. Tudo isso. É você que está nos ensinando. Toda semana aqui, Dinheiro em Pauta com o Kleber. Eu estou aprendendo, espero que você que está em casa também esteja aprendendo. Agora, qual é a forma mais segura de fazer isso? E outra pergunta em cima dessa também. Precisa ter documentos necessários ou não? Precisa ser cidadão? Precisa ter um Social Security para isso ou não? Qualquer pessoa pode fazer. Não, Vanessa, não. Olha só. Essas plataformas como a Nomad, Banco Inter, C6 Bank, Nubank, o que aconteceu? Eles criaram essa plataforma internacional basicamente para quando o brasileiro vem aqui para os Estados Unidos, em vez de ele comprar cash, o dólar, que a gente sabe que na casa de câmbio, quando você compra cash, é mais caro a cotação, então lá, a cotação hoje, sei lá, está 5,60, se você for na casa de câmbio, você paga 6,10. Então o custo do dinheiro, ele é mais alto quando ele é em espécie. Então, o que elas fizeram? Qual que foi a ideia? De você criar uma conta internacional, onde você faz a transferência de dólar, de real para dólar dentro dessa conta, você recebe um cartão de débito e você usa esse cartão de débito na viagem. Então, o conceito foi esse. Só que criou-se uma estratégia para você poder iniciar na dolarização através disso. Ou seja, você tem lá a sua conta dentro do Nomad, hoje a própria Nomad tem estratégia de investimento. Se você olhar lá, tem algumas abas onde você pode escolher algum tipo de rentabilidade. Você tem renda fixa, você tem renda variável, você tem até criptoativos, né? Algumas plataformas já dispõem para que você possa investir em criptoativos em dólar através da sua conta internacional. E você perguntou se precisa de alguma documentação? Não, apenas o teu CPF do Brasil. Você consegue baixar um aplicativo dessas empresas e começar a transformar um pouco do teu dinheiro ali em dólar, até para você fazer uma viagem internacional. A maioria dessas contas é aceita em mais de 150 países. Você não precisa necessariamente viajar com dinheiro na mão, que às vezes é complicado, às vezes você tem um risco de perder, enfim. Aí você pode usufruir desses benefícios. Agora, é necessário abrir uma conta em um banco ou existem corretoras que podem fazer este trabalho sem haver a necessidade da pessoa abrir uma conta em um banco estrangeiro? Olha só, você tem corretoras que fazem isso, você tem bancos de câmbio no Brasil que fazem isso. Mas hoje, como a gente está tentando desmistificar e trazer de uma forma extremamente simples a dolarização, a minha sugestão aqui é você abrir uma conta no Nomad, é você abrir uma conta no Banco Inter, no C6 Bank, né, porque você consegue utilizar eles mesmos para fazerem a conversão de real para dólar e está automaticamente ali na sua conta. Quais os erros mais comuns que você vê com pessoas que tentam dolarizar o seu patrimônio? Olha, um erro comum, Vanessa, é você muitas vezes utilizar empresas que não estão certificadas na CVM, né, aí no Brasil, e nem na SEC aqui nos Estados Unidos. Então, assim, é importante que essas empresas que estão te oferecendo algum tipo de dolarização, até mesmo de rendimento, elas estejam de acordo com a lei do nosso país, né, de acordo com a lei do Brasil e de acordo com a lei americana. Então, se ela está te dando um rendimento em real, ela tem que te dar, ela tem que estar debaixo da CVM. Se ela está te dando um rendimento em dólar, ela tem que estar debaixo da SEC aqui nos Estados Unidos. Então, é muito importante que essa empresa seja uma empresa idônea, porque nós vemos muitas empresas que surgiram no mercado, principalmente quando a gente fala de criptoativo. De repente a gente pode fazer um programa só falando sobre criptoativo, trazemos uma autoridade em criptoativos para falar sobre isso. Tenho vários amigos que são autoridades em criptoativos,
mas que muitas empresas acabaram entrando nesse mercado com aquela promessa de dolarizar o dinheiro do cliente através de criptoativos ou através de algum outro tipo de forma, e acabou muitas pessoas perdendo dinheiro porque não eram empresas idôneas. Vamos trazer sim, Kleber, aqui no Dinheiro em Pauta, falar a respeito de criptoativos e também tokenização, que são nomezinhos complicados para quem não está acostumado, mas hoje já se usa, já se fala bastante, que pode ser uma opção para você. Agora, Kleber, qual seria a dica ouro para quem quer começar a dolarizar? Olha só, dica ouro, vai lá, baixa o aplicativo Nômade, Banco Inter, C6 Bank, como nós falamos, não estamos ganhando nada deles para fazer isso. Verdade. E começa ali, $50. Com $50, você já consegue colocar numa renda fixa aqui nos Estados Unidos, na própria conta que você abriu ali, tanto da Nômade quanto da C6 Bank, e você já começa a ter um rendimentozinho ali em dólar e começa a sentir o gostinho do que é você ter um dinheiro em dólar e começar a receber um rendimento em dólar. E além disso, o nosso consultor financeiro, Kleber Rodrigues, pode te ajudar também em todo esse percurso que você está pensando agora em fazer dolarizando, seja em 10 ou 15, 20 dólares, começando assim, ou até mesmo futuramente comprando um patrimônio nos Estados Unidos como uma casa. Mas o importante também é que se você está no Brasil e você também quer dolarizar, quer ter uma moeda mais forte, mais segura, você pode ter planos como a aposentadoria, não é, Kleber? Pegar esse recurso também, exatamente, espera um pouco, dá uma rentabilidade ali, começa a aportar numa aposentadoria para garantir o seu futuro. É isso, Kleber? Exatamente, Vanessa. Aqui nos Estados Unidos nós temos muitas possibilidades. E o importante é isso, você começar guardando um pouquinho de dinheiro, daqui a pouco quando você olha tem 1.000, tem 2.000, tem 3.000, enfim, você tem um valor guardado lá e aí a gente pode te ajudar a melhorar o ganho, a melhorar a rentabilidade dessa sua carteira ali. E como nós já comentamos em alguns programas aqui, a sua alavancagem patrimonial também. Olha quanta coisa você pode fazer começando hoje com apenas 10 dólares, já dolarizando o seu patrimônio, dolarizando já a sua vida financeira e tendo aí um investimento futuro. Kleber, muito obrigada. Mais um Dinheiro em Pauta, você esclarecendo todas as nossas dúvidas aqui e desmistificando essas palavrinhas. Eu falo que é um jogo de palavras aí que muitas vezes as pessoas acabam se confundindo e você vem com muita propriedade esclarecendo todos esses temas aqui no Dinheiro em Pauta. Obrigada pela sua participação hoje, Kleber. Eu que agradeço, Vanessa, é um prazer estar aqui com você. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Consegue, mesmo com tudo isso, pagar os seus impostos, e conseguir ter sucesso e conseguir viver bem também. É um país maravilhoso para que isso ocorra, Eu concordo com você, eu sou uma apaixonada pelo Brasil, isso todo mundo já sabe. E as entrevistas que eu faço com os grandes empresários que nos dão grandes lições, como hoje é o caso do Thiago, mostrando um pouquinho, contando um pouquinho da vida dele. Thiago, seu carro hoje, qual é o seu carro dos sonhos hoje? A gente começou falando de carro dos sonhos, lá no Fusca, hoje, um carro dos sonhos para você? Olha, o carro dos sonhos, que eu vou te dizer que hoje, para mim, que eu tô com 3 filhas, seria uma Escalade. Sabe que porque mas porque realmente quando você tem 3 nenéns em casa, você pensa muito no espaço, Então você vai levar sempre alguém para ajudar, leva pai, leva mãe, tá envolvido todo mundo. Então realmente um carro grande para quem é pai de 3 meninas realmente virou um sonho, Agora já virou um sonho de consumo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta pro brasileiro. Qual é o queridinho ainda do brasileiro? Que vocês mais têm acessos ali? Que hoje, vamos falar de importação, é o Corvette. O Corvette é um carro que a Chevrolet acertou nele, E, então a gente está trazendo muito para o Brasil. A Suburban também vem muito para o Brasil. Então, da importação são os queridinhos. Mas falar brasileiro é o 911, Porsche 911, é um carro. A Range Rover Vogue também, falando de SUV, é um dos carros que realmente é o sonho do brasileiro. É o queridinho, quem pode ter.
Então 911 e falar de SUV é falar aí da Porsche também. Então, okay. Agora, se você pudesse encontrar com o Thiago, aquele que foi jogar basquete, que tinha o sonho, acho que, de ser um grande atleta no esporte, e você cruzasse com esse menino, vamos supor, numa conveniência, você parasse com o carro importado, e aquele Thiago olhasse para o carro e falou, o carro bonito, meu pai tem uma concessionária lá em Blumenau, vou falar com ele e tal, e você descesse do carro e olhasse para os olhos e para o sonho desse menino, o que você falaria para ele? Olha, é uma pergunta boa essa tua aí, né? O que eu falaria para ele? Olha, eu falaria para ele que uma coisa que eu digo para vários Thiagos que eu encontro no meio do caminho hoje, né, que o quê? Trabalhe sério, bote Deus em primeiro lugar, né? Esteja em lugares que faça sentido para você, para chegar onde que você quer. Né? Isso acho que são 3 pilares ali que para mim são fundamentais para que você consiga, vamos dizer, para aquele Thiago que eu estaria conversando com ele, tá embarcado futuramente num carro, né? Enfim, né? Que isso hoje é o sonho de muita gente. Você realizou, Thiago, o seu sonho e o sonho de muita gente. Através dos carros que você vendeu, através de uma voz profética que disse para você, vai para a internet, você ouviu. Você continua ouvindo a voz de Deus e hoje você tem vários negócios. Negócios ainda que você realiza a vida de um sonho e a vida de muitas pessoas também. Com certeza. Que seja uma casa, que seja um idioma, falar o inglês. Verdade. Ou até mesmo a aquisição daquele carro dos sonhos. E você, Thiago, ainda tem muitos sonhos para serem realizados. Isso aí. Uma certeza eu tenho, que esse nosso bate-papo ainda nós vamos rever um dia. E vamos contar essa história lá na frente. Legal. Porque muitas coisas ainda nós vamos falar a seu respeito. Marque bem hoje esse bate-papo, porque daqui a alguns anos a gente volta a conversar com o Thiago. Não vai demorar anos não, mas em outro país. E não vai demorar muito tempo. Que Deus te abençoe. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por ser essa pessoa que você fala com os olhos. Isso é muito, muito, muito legal. Parabéns, que Deus abençoe suas filhas, o seu casamento, os seus negócios. E como foi bom esse bate-papo. É assim o nosso Open House. Nós não abrimos apenas a porta de um lugar bonito. Abrimos o nosso coração. É assim que eu termino o programa de hoje. Dizendo para você que está nos assistindo que vale a pena sonhar sim. Se você tem o sonho de trocar o seu carro, se você tem o sonho de adquirir sua casa ou qualquer que seja o seu sonho, você pode ter certeza, a exemplo do Thiago, até mesmo no esporte, você pode. E quero agradecer também a oportunidade, né, de estar aqui, agradecer a você, agradecer a Deus, agradecer ao Fernandes, né, que me conectou. É isso que eu digo, você está conectado com pessoas do mesmo propósito, né? Então, e Deus vai linkando essas pessoas, né? E a gente vai andando tudo enfileiradinho atrás do outro. Então, obrigado de coração, você, Fernandes, e dizer que é isso, pessoal. Acredite nos seus sonhos, faça a coisa certa. A dificuldade sempre vem, o processo ele é doloroso mesmo, todo mundo sabe. Principalmente eu tive um negócio que eu comecei do zero, então eu sei as dores, né, do passo a passo. Então é isso mesmo, vai ser difícil, vai ter que trabalhar muito, né, mas lá no final vale a pena. E vale a pena mesmo. Bom, gente, hoje eu fico por aqui. Obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero no próximo Open House.